Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Com estas palavras, Jesus deu a Pedro a missão de pastorear seu rebanho. Desde então, muitos foram escolhidos por Deus para dar continuidade ao legado e à missão de Pedro. Agora você vai conhecer a história de 3 homens que foram chamados para viver essa missão de amor, devoção, fé e entrega, e que compartilharam um dos momentos mais marcantes da Igreja no século XX, o ano de 1978, o ano de 3 papas. Apesar de 1978 ser conhecido como o ano dos 3 papas, tal fato já havia acontecido em outras oportunidades. Na história da Igreja, aconteceu várias vezes, exatamente 13 vezes, o fato de 3 papas governarem na Igreja no mesmo ano. E uma vez, inclusive, precisamente no ano 1276, tivemos 4 papas. Papa Gregório X, Inocêncio V, Adriano V e João XXI, João XXI. No ano 1978, faleceram os saudosos papas Paulo VI, exatamente no dia 6 de agosto, certo? E também o Papa João Paulo I foi no dia 28 de setembro. E, ao mesmo tempo, foi eleito o Papa João Paulo II no dia 16 de outubro. Um pormenor interessante ainda. Se nós olharmos para os papas com o nome de Paulo, certo? O último que é o Papa Paulo VI, que é santo, inclusive, presta bem atenção. Papa Paulo IV governou a Igreja no mesmo ano dos papas Júlio III e Marcelo II. Papa Paulo V governou a Igreja no mesmo ano dos papas Clemente VIII e Leão I, no ano 1605. E Papa Paulo VI, como acabamos de falar, no mesmo ano dos papas João Paulo I e João Paulo II. Em 78 eu era ainda sacerdote. Eu era adolescente e estava no seminário lá na Índia. Em 1978 eu tinha 28 anos de idade. Estava começando o meu sacerdócio. 1978 eu tinha 16 anos, estudante do ensino médio.
1978, um ano que ficou marcado para sempre na história da humanidade como um ano de transformações. Foi um ano bastante assim produtivo, vamos falar assim, tanto no âmbito das ciências, né, que nós vemos aí o nascimento do primeiro bebê de proveta, né, quanto na política e na economia, no caso brasileira. Nós temos aqui no Brasil Ernesto Geisel, que encaminhou ao Congresso uma emenda para acabar com o ato institucional 5, ou seja, né, para finalizar, para terminar a ditadura no Brasil, que havia começado em 1964. Nós temos que pensar que o mundo estava num contexto ainda de Guerra Fria, né, ainda de polarização política entre Estados Unidos e União Soviética. Diversos conflitos ocorrendo pelo mundo todo, né, que justamente a gente chama de Guerra Fria. Por quê? Porque, tecnicamente, Estados Unidos e União Soviética nunca declararam guerra um ao outro e nunca se enfrentaram diretamente. Mas, cada conflito que ocorria em cada parte do mundo, né, o que acabava acontecendo, né, o que acabava assim, ocorrendo quase como uma consequência natural da Guerra Fria. Ou vinham os americanos de um lado apoiando esse país que estava em guerra, ou vinham os soviéticos de outro lado oferecendo seu apoio aos oponentes. E assim, na prática, as guerras de outras nações acabaram virando, né, uma desculpa para as guerras entre Estados Unidos e União Soviética. Então, é um mundo em conflito. E também um ano de destaque para a Igreja Católica, o ano dos 3 Papas. Em 1978, trouxe uma modalidade diferente. Por quê? Fala-se o ano dos 3 pais. Era a primeira vez que isso acontecia e a televisão transmitia de modo direto, de modo que a gente via as coisas acontecendo. Então eu comprava jornais e lia um pouco as coisas que estavam acontecendo. Parece-me, aquele tempo, que a situação da igreja era um pouco complicada também. Bom, quando que a situação da igreja não foi complicada? A igreja é o corpo de Cristo, a igreja tem muitas tendências, muitas situações, pequenos ou grandes dramas, exigências. Hoje, recordando aquele momento, eu diria assim uma coisa muito curiosa que acontece na nossa vida e na história. Às vezes, a gente fala de uma data, por exemplo, 21 de abril, fala de uma data, às vezes, muito concreta, e a gente nem percebe quase da importância daquele dia e que a gente viveu aquele momento. Facilmente, parece assim algo que outros apenas vivem momentos históricos. Mas o interessante é que quando a gente está vivendo estes momentos, a gente não percebe. Depois é que vai tomar consciência da importância daquele dia, daquele mês, ou no caso aqui, daquele ano. Para entender o tamanho e a importância do ano de 78, precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente a 1963. No dia 3 de junho de 63,
o mundo se despedia do Papa João XXIII, o Papa bom que foi eleito em 28 de outubro de 1958 e que, apesar de ter tido um pontificado curto, de 4 anos e 7 meses, foi um pontificado extremamente marcante para a Igreja. Após a morte do Papa Roncalli, os eminentíssimos cardeais elegeram o novo bispo de Roma. E no dia 21 de junho de 1963, o cardeal Giovanni Battista Montini, arcebispo de Milão, foi nomeado Papa e, após a sua posse, adotou o nome de Paulo VI. O Papa Montini foi a pessoa certa para a hora certa da Igreja. O Papa Montini foi um homem moderno, no sentido positivo da palavra. Ele conhecia o mundo moderno, era um intelectual. O Papa Montini era um homem de grande inteligência. Paulo VI, quando ele foi escolhido para ser o timoneiro da Igreja, pois a Igreja ela é considerada como uma barca, a barca de Pedro e do concílio. E aí ele vai ser considerado como um reformador. E muitas vezes esse Papa foi muito incompreendido pelas reformas que ele foi trazendo na Igreja. Então, seu pontificado vai de 1963 até 1978. Depois de um pontificado de 15 anos, eis que no dia 6 de agosto de 1978 faleceu o Papa Montini, deixando a Igreja, o povo de Deus, órfão de seu pai. Porém, 20 dias depois da morte do Papa Montini, os cardeais elegeram Albino Luciani, patriarca de Veneza, que adotou o nome de João Paulo I, prestando um tributo aos seus antecessores, os papas João XXIII e Paulo VI. O Colégio de Cardeais, pensando numa linha de continuidade. Por quê? O que o Colégio de Cardeais intuiu naquela época? Eles falaram, bom, o concílio, ele trouxe muita coisa nova, ele trouxe uma situação quase inevitável de crise, que se não ocorresse naquele momento, em algum momento iria ocorrer. Então, o que os cardeais pensaram? Nós precisamos de alguém que leve a termo aquilo que João XXIII pensou, Paulo VI começou a colocar em prática, mas não teve tempo de concluir. Então, nós precisamos de alguém que faça isso. E aí os cardeais levaram muito em consideração o nome de um cardeal a quem Paulo VI se referia sempre, né, como um dos seus filhos mais fiéis e mais obedientes, que era o patriarca de Veneza, o cardeal Albino Luciani. Quando chega João Paulo I, o famoso Albino Luciani, que era patriarca de Veneza, ele vem com um sorriso, e isso encanta. Não é que o Paulo VI não tinha sorrido, não é isso não, mas é que, sabe, é o novo, então o surpreendente. Outra coisa, ninguém daquela geração tinha visto um conclave, a escolha de um papa pela televisão, é uma coisa inédita. Então, aliás, ninguém tinha visto nunca, porque nunca tinha sido transmitido. De maneira que isso tudo chamou a atenção e aparece o João Paulo I, e muita festa, muita alegria, e ele sorrindo, e recebe um, recebe outro. Ele tinha vindo já ao Brasil como arcebispo, se encontrado com muitas pessoas,
Então foi uma recepção muito interessante. Papa João Paulo I, ele deu a continuidade, iniciou a continuidade, mas com foco, com aquela humildade, com os operários, salário, igualdade do salário, tudo isso, e infelizmente veio a falecer. Papa João Paulo I, com uma morte repentina, sabemos que ele sofria de coração, sabemos que foi encontrado morto nas primeiras horas do dia, lá para as 4h30, quando costumava receber no seu quarto um gostoso cafezinho. Ele tinha sido patriarca de Veneza, na Itália, e trouxe para o Vaticano também o mesmo pessoal que cuidava dele. Entre os vários tinha até uma religiosa, né, que cuidava até da sua alimentação, etc. E foi essa religiosa que, pronta com a bandeja, foi bater na porta do quarto do Santo Padre, o Papa, que estava ainda deitado, mas estranhou, porque já naquela hora o Papa estava de pé, geralmente. Naquele dia estava deitado com a abajur ligada e com o livro da Bíblia aberto. O falecimento já tinha acontecido há algumas horas. No dia 26 de setembro de 1978, de maneira inesperada, o Vaticano anunciou a morte do Papa Luciani apenas 33 dias depois da sua nomeação. No dia 14 de outubro daquele ano, os cardeais se reuniram para um novo conclave e em 16 de outubro, na 8ª votação, durante o segundo dia de conclave, o cardeal Wojtyła foi eleito Papa e adotou o nome de João Paulo II, em uma clara homenagem ao seu antecessor. A escolha acabou recaindo sobre o cardeal Wojtyła por vários motivos, né? Primeiro, a idade. O cardeal Wojtyła, ele era muito jovem, ele tinha 58 anos na altura do conclave. No concílio, ele era mais jovem ainda. Ele tinha sido professor universitário, tinha uma larga experiência com os jovens, era um bom comunicador. E um detalhe importantíssimo, o mundo estava diante do conflito, como eu mencionei no início, que era a Guerra Fria. E o cardeal Wojtyła era polonês. A Polônia, ela estava no olho do furacão das imposições da Cortina de Ferro. A Polônia tinha sofrido com o governo nazista de Hitler. Quando eles se viram libertos dos nazistas, vieram os comunistas e ocuparam a Polônia, e a igreja sofreu muito com isso. Então, quem melhor do que um cardeal que estava vivendo essa situação da Guerra Fria na pele, quem melhor que ele, né, para poder se comunicar, para poder estabelecer, vamos dizer assim, um diálogo com esse mundo em guerra, em transformação. Então, o cardeal Wojtyła sai eleito nesse conclave, né, no dia 16 de outubro de 1978. Sobre o Carol Wojtyła, eu posso também falar aqui infinitamente, como todos os bispos daquela época e os posteriores, mas a gente que viveu aquele momento tem tanta coisa no coração. De 16 de outubro de 1978 foi a sua eleição. Dizem por aí que ele tinha sido muito votado no conclave de agosto, que uma ala do conclave já
dizia isso, que deveria haver um Papa não italiano e um Papa do lado do leste europeu, que tinha sofrido tanto com o comunismo. Havia uma corrente que queria eleger um Papa não italiano e os olhos estavam voltados para o leste europeu. Karol Wojtyła, depois de 400 anos, que é um Papa fora da Itália, e ele dá uma abertura, porque nós sabemos, década de 80, 1980, começou a abrir-se globalização, aqueles países tigres asiáticos, aqui também todo aquele progresso na América Latina, e ele começa a ver numa forma diferente, e por isso que nós chamamos aquelas viagens. Viagens, cada canto do nosso planeta, colocando a igreja, marcando a igreja em contextos. Então, esse contexto, ao meu ver, é muito marcante. Por exemplo, João Paulo II permaneceu 27 anos, 27 anos, dando toda essa possibilidade de abrindo a igreja. Papa João Paulo II, eu tenho também certeza que foi fruto de uma troca de ideias que circulou dentro do conclave, porque era um cardeal jovem, cheio de atividade, de experiência, fruto também do perigo constante dos poderes totalitários. O comunismo tinha passado, experimentado na sua pele, comunismo, nazismo também, as amarguras que esses regimes totalitários sempre apresentaram aos povos da Europa, e o seu exemplo, o seu estilo de vida autêntico, com uma formação católica extraordinária e com uma tanta boa vontade de ser o pastor de todos. Quando foi anunciado naquela noite, claro, a Praça de São Pedro estava super lotada e ele se apresentou pedindo, desde já dentro da primeira frase, pedindo desculpa quanto à sua linguagem, que a um certo ponto disse: scusatemi se não posso falar a vossa língua, e se corrigiu, la nostra língua. Me desculpe se não posso falar bem o vosso idioma, e se corrigiu, o nosso idioma. E aí recebeu uma primeira grande salva de palmas, né? Ninguém teria nem imaginado a pessoa de uma Papa da Polônia, que sinceramente deixa o seu marco por muito tempo na história da Igreja. Apesar desses 3 papas estarem ligados ao ano de 1978, outro ponto que os une é o Concílio Ecumênico Vaticano II, que teve a abertura da sua primeira sessão no dia 11 de outubro de 1962. Durante o pontificado do Santo Padre, o Papa João XXIII, e a conclusão da 4ª e última sessão, que aconteceu em 1965, durante o pontificado do Papa Paulo VI. Depois da morte de João XXIII, qual o cardeal que teria condição de continuar o concílio? Havia uma corrente que queria acabar com o concílio, queria que o concílio não continuasse, queria eleger um papa que não aceitasse o concílio. Havia.
Isso é por Deus, né? Deus dá essas coisas, forças contraditórias para a gente acertar o caminho, né? Então, havia justamente uma corrente que não queria o concílio e pensou que com a morte de João XXIII podia agora encerrar o concílio. Aliás, o próprio João XXIII não pensava num concílio longo, né? Ele pensava num concílio de uma sessão. Quando no dia 11 de outubro de 62, quando alguém perguntou ao Papa João XXIII quanto tempo vai durar o concílio, ele disse, até o Natal, fim da Natália, até o Natal. Quer dizer, na cabeça do Papa João XXIII, o concílio ia ser uma sessãozinha. Até dezembro teria terminado tudo. E tinha uma corrente que batia nisso. O concílio já terminou, o Papa e não queria uma continuidade das reuniões do concílio. Só que a primeira sessão não tinha feito modificação nenhuma, praticamente. Os esquemas tinham sido modificados porque não eram adequados. A única coisa que aconteceu na primeira sessão foi colocar São José no cânon romano, mas então vai parar o concílio só para colocar São José no cânon romano. Então é preciso ter uma continuidade. Então a igreja foi iluminada de eleger aquele cardeal Montini. Comece com Paulo VI. Repito que eu tenho enorme apreço por esse Papa. Li todos os documentos que publicou. E fui sempre um estudioso especificamente desse pontificado. Ele deu continuidade e encerrou o Vaticano II. No dia 8 de dezembro, a missa final de 1965. O dia anterior foi promulgado o último grande documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral. Não esqueçamos que quem deu efetivamente rumo, orientação segura ao Vaticano II foi Paulo VI. Quando assumiu, porque o João XXIII morreu entre a primeira e segunda sessão do concílio. Quando assumiu Paulo VI, ele quis maior clareza. Afinal de contas, qual é a temática fundamental do Concílio Vaticano II? A eclesiologia. Quem somos nós e qual a nossa missão? Então, o ser e o fazer. Ou a igreja ad intra, por dentro, e a igreja ad extra, no mundo. Paulo VI, que era Papa, ele procurava não intervir. As suas colocações eram feitas sempre no final da sessão. Tanto que os discursos que ele fez no final de cada sessão são belíssimos e ainda muito atuais. Por exemplo, dá um exemplo. No final da terceira sessão, em 64, ele declarou Nossa Senhora oficialmente Mãe da Igreja. O Papa Paulo VI, Giovanni Battista Montini, que era um homem extraordinário, agora foi canonizado também, ele tinha uma visão, ele tinha uma maneira de ser, de propor a igreja muito perto das pessoas também, e ele carregava tudo aquilo que antes existia, antes do concílio. Ele foi um dos que fizeram acontecer também o Concílio Vaticano II. Além de Paulo VI, que foi o responsável por dar continuidade aos trabalhos do Concílio Ecumênico Vaticano II, iniciado por João XXIII, os seus futuros sucessores, Albino Luciani e Karol Wojtyła, que eram bispos da época, viveram e participaram das sessões, dando contribuições importantes para o concílio que viria a se tornar a pedra fundamental para a Igreja dos novos tempos.
cada um deles tinha um jeito de ser diferente, uma maneira diferente de afrontar os problemas, mas todos tinham algo em comum. E logo falaram no início dos seus trabalhos, queriam implementar, colocar em prática os ensinamentos do Concílio Vaticano II, um concílio que começou em 1962, e terminou em 1965. Esses três papas aí, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II, foram enviados de Deus para poder implantar o Concílio Vaticano II com segurança. O Concílio Vaticano II foi classificado pelos três como um momento de Pentecostes, né? O Pentecostes da Igreja. O Papa João Paulo II falou muitas vezes sobre isso. Um novo Pentecostes da Igreja foi o Concílio Vaticano II. E todos eles, né, os três, foram padres conciliares, estiveram, portanto, dentro do concílio, eles fizeram o concílio. O João Paulo I, Albino Luciani, ele foi arcebispo, foi cardeal, depois foi papa, e ele propôs algumas coisas interessantes, né? Eu acho que a percepção dele, dentro da dimensão catequética, a percepção dele olhar a pessoa na sua realidade e vir ao encontro do que ela precisava, necessitava, eu acho que isso foi um método interessante, porque o método que existia era de eu apresentar algo para a pessoa sem perceber o que ela antes precisava. Eu acho que essa mudança ela é muito interessante. Creio que o Albino Luciani não tenha falado nos termos de ver, julgar e agir, mas é isso que estava por debaixo do raciocínio. É uma pena que Albino Luciani e João Paulo I não ficou muito tempo, né? Quantas coisas ele poderia fazer interessante. Mas ele foi bem sucedido pelo João Paulo II, que poucos anos depois propôs na dimensão da catequese o catequese tradende, que é uma importante palavra sobre a catequese. João Paulo II, ele deu muita colaboração, especialmente no documento sobre a Igreja no mundo de hoje, sobre o que eu falei, a Gaudium et Spes, alegria e esperança. Lá ele foi da equipe, deu uma grande orientação, deu um grande impulso. Então, por isso pode-se entender também porque ele depois valorizou tanto esse documento. E João Paulo II era um homem extremamente bem preparado. Eu me recordo de um bispo que foi meu confrade, Dom Armando Sírio, que foi bispo durante o Concílio Vaticano II, e ele sentava do lado do João Paulo II, que ainda não era papa ainda, obviamente. Ele era bispo auxiliar de Cracóvia. E chamava a atenção desse meu colega, de Dom Armando Sírio, o fato de que o cardeal Wojtyła, que vai ser depois o João Paulo II, falava com todas as pessoas em todas as línguas, né? Ele tinha uma facilidade extraordinária de se comunicar em línguas diferentes. Isso é um pouco um traço dos poloneses, né? Eles têm uma língua tão difícil e única que eles precisam aprender todas as outras para poder se comunicar com as pessoas. Esses três homens foram escolhidos por Deus para dar sequência ao legado e à missão de São Pedro, primeiro Papa da história da Igreja, e assim como Jesus chamou Simão, ele também chamou Giovanni, Albino e Carol, para guiar a Igreja em um momento de muitas mudanças, cada um com sua característica pessoal, mas todos unidos pela fé, pela tradição cristã e, acima de tudo, para pastorear, amar e cuidar do povo de Deus como verdadeiros pais. Então, o que nós podemos aprender, talvez, a fonte, a partir desses três papas? O silêncio.
Às vezes a gente vê a imagem do João Paulo II rezando com aquele báculo. O silêncio. Silêncio nos faz contemplar a nossa caminhada e esse silêncio também nos faz abrir os nossos olhos, ver a realidade e elaborar a compaixão. Esse que é o trabalho do Pai, não é? Pai sabe silenciar no momento da dor na família e também Pai sabe abrir os olhos, olhar a realidade e trazer essa realidade para o contexto familiar. 1978, ano de dificuldades, ano de desafios, para mim, inclusive, ano de que eu tinha que me definir, pelo menos eu precisava começar a me definir o caminho que eu queria fazer, né? E eu estava muito dentro da igreja, eu tinha muitas influências, lia bastante, de maneira que eu acho que as contribuições de cada um destes, o Paulo VI, a sensibilidade com o outro, o João Paulo I, o sorriso para o outro, a acolhida e permitir-se acolher também, muito importante. E João Paulo II, não tenham medo e abram as portas para Cristo. Acho que isso deu um rumo bem significativo para a igreja. Este conteúdo está disponível no nosso canal do YouTube para você ver e rever.